Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Purr. Vamos lá? Esse é o segundo filme da franquia X. Nós tivemos aí primeiro X, A Marca da Morte, Purr, e também agora essa semana estreou Maxine. Só que Purr, ele é um spin-off, ele não é continuação do X, ele se passa antes do X, A Marca da Morte. Então ele vai contar a história daquela velhinha assassina do filme X, A Marca da Morte. Ambientado no Texas de 1918, a história segue Purr, uma jovem sonhadora que se vê isolada na fazenda da família devido à Primeira Guerra Mundial e à pandemia da gripe espanhola. A protagonista ainda se vê obrigada a cuidar do seu pai doente sob a vigilância da sua mãe extremamente rígida e devota. O filme X, A Marca da Morte, fez bastante sucesso que o diretor resolveu contar a história dessa velhinha assassina, e o que eu achei bastante interessante, porque o filme aqui ele vai conseguir trazer muita coisa para a gente falar sobre saúde mental. Primeiro, a história de Purr, que ela vive numa fazenda com uma mãe extremamente rígida que tá o tempo todo em cima dela. Então, assim, a mãe obriga ela a ser o que ela quer, não deixa ela realizar os seus sonhos, não deixa ela fazer o que ela quiser. Ela tem que se vestir como uma menininha. E o pai que é doente e ela tem que cuidar desse pai. Então a única coisa que traz alegria para ela é quando ela vai para a cidade buscar remédio para o seu pai, ela acaba entrando dentro do cinema e assistindo um filme. E aquilo para ela é uma coisa alucinadora, ela é apaixonada pela sétima arte e o sonho da vida dela é ser uma atriz. Então ela vive com esse sonho que é reprimido pela sua mãe. A questão da relação sexual também, a mãe dela reprime todos os desejos sexuais dela e ela aflora isso o tempo todo, então ela mostra pra gente isso o tempo todo. Tem uma cena em que ela encontra um espantalho e ela acaba tendo uma relação com esse espantalho, mostrando que ela tá com aqueles desejos reprimidos o tempo todo. Ela tem um marido, só que esse marido foi pra guerra e então ela tá ali aflorada o tempo todo e ela não consegue expressar os sentimentos e os desejos dela, tá tudo ali preso dentro dela. E como ela teve uma criação muito rígida, ela não consegue fazer o que ela quer, a mãe sempre está repreendendo ela. E o que é interessante aqui, porque o diretor conseguiu trazer ideias de psicopatia pra gente, porque ela vai virar uma assassina. E ela não vai virar do nada, foi o momento, ela acabou matando, não. Então, desde o início, ela mostra traços psicóticos pra gente no filme, então, o momento que ela começa a matar animais. Para quem não sabe, o psicopata ele já demonstra traços de psicopatia na infância. E uma delas é essa, o prazer de matar animais. Então, muitos psicopatas eles matavam o gato, matavam o cachorro dos vizinhos e enterravam no quintal. E aqui ela mostra isso, né? Quando ela mata um pato, aí ela pega os ovinhos do bicho e quebra com a mão. Ela leva o pato é um jacaré de estimação e ela leva pro jacaré comer. Então ela desde o início ela já vai mostrando pelo olhar dela e pelas atitudes dela que ela tem alguma psicopatia. Então o filme vai desenvolvendo isso, mostrando essa repressão que ela vive o tempo todo, essa coisa dela querer ser uma coisa e tem que ser outra porque a mãe quer, e ela acaba surtando por conta disso e querendo fazer aí, viver a vida dela. Então todo mundo que entrar na frente dela, no caminho dela e atrapalhar, ela vai matar. A questão do seu pai, por exemplo, ela mata o pai porque ela entende que é melhor eu matar do que abandoná-lo. Então ela acaba matando ele. A mãe, vamos dizer que assim, ela não chegou a matar a mãe, né? Porque a mãe encostou na lareira, acabou pegando fogo, ela só foi omissa. Mas matar realmente, de fato, ela não matou. Então, na época, tinha o tal do X Factor, que é mais uma vez voltando à história do X, que era aquela mulher perfeita, que era a mulher idealizada por Hollywood por ser a mulher perfeita para trabalhar nos filmes. Que era aquela mulher com a cintura fina, com corpo volumoso e loira. Então, todas as mulheres eram desse tipo. E aí tem um dia que elas vão fazer uma audição, que é a cunhada dela e ela. E essa cunhada dela é justamente esse perfil da X Factor, né? Que é essa garota ideal. E a Pearl acaba perdendo o papel
para essa cunhada. Então, esse gatilho, eu acho que essa história da cunhada, dela descobrir que a cunhada ganhou o papel, foi um gatilho para ela poder soltar e se aliviar de tudo que ela estava ali reprimindo. Então ela acaba matando essa cunhada justamente porque ela tomou o seu papel. E dali para frente foi só ladeira abaixo, né? Então ela resolveu matar todo mundo que entrasse na frente dela. E esse filme, ele faz muita alusão ao filme O Mágico de Oz. Se a gente olhar bastante para Pearl, assim, a gente vai lembrar da Dorothy. Interessante pela questão do sapatinho vermelho. A Dorothy usava o sapatinho vermelho para fugir de casa, e aqui o símbolo é o vestido vermelho. Então ela põe esse vestido vermelho para poder fugir de casa. E entre outras também, a questão da cena do espantalho também, ela faz uma amizade com o espantalho, como no filme Mágico de Oz. E entre outras coisas, então aqui a gente vê muita referência a esse filme. E a Pearl vivia um relacionamento tóxico com a sua mãe, então era agressão em cima de agressão. Ela amava a sua mãe, só que essa mãe reprimiu os sentimentos dela, que ela acabou pegando raiva da mãe, né? Então esse relacionamento tóxico era muito complicado, e ela achava que o mundo perfeito era aquele mundo de fama, de glamour, o mundo que a cunhada dela vivia. Então ela sempre admirava a cunhada como aquele sex symbol, como aquela que tinha tudo perfeito e que estava tirando, no caso, estava tirando isso dela. E essa época não se falava em saúde mental, então é complicado. Então eu acho interessante porque o filme consegue trazer isso, como ela tinha esses roupantes dela, esses traços de psicopatia, mas que na época era uma coisa, vamos dizer, que era uma coisa assim absurda, que não existia, que levavam até pela questão de estar aí possuída, entre outras coisas. Então nunca foi muito falado naquela época, né? Hoje em dia que a gente fala de saúde mental, de psicopatia, de perversão. Nessa época não se falava muito. Fazendo uma ligação em X, a marca da morte, quando a Pearl, ela tá lá dentro da casa dela, ela não conseguiu ser atriz, ela não conseguiu ser famosa, e aí ela vive naquela fazenda, na mesma fazenda em que ela nasceu, e agora com o marido dela. O que acontece? O filme termina, ela matando todo mundo, ela numa mesa de jantar com os pais mortos, e o marido dela chega da guerra e vê aquela situação. Então, a gente deduz, claro, que como em X, a marca da morte, ele está com ela, ele aceitou a situação. Então, a gente pensa muito nessa questão do pós-trauma. Então ele foi para a guerra, viveu bastante traumas, e quando ele voltou, ele viu aquela cena, para ele como se fosse normal, porque, poxa, a Pearl matou a irmã dele, e para ele foi normal. Então, assim, a gente vê que ele também tá ali conturbado, doido, e pode ser por conta dessa questão da pós-guerra, né, do pós-trauma. E aí eles casam, ficam juntos, e em X, a marca da morte, aquelas mulheres bonitas, tendo a vida que ela sempre quis ter, de promiscuidade, de status, de fama, e ela nunca teve aquilo. Então ela surta com aquela situação e ela quer acabar com todo mundo e matar todo mundo. E ela cria uma ligação muito grande com a Maxine, porque ela vê a Maxine, que a Maxine era tudo aquilo que ela queria ser, né? Que é uma atriz, que tá fazendo um filme pornô, é uma mulher desinibida, e ela acaba criando esse laço afetivo muito grande com a Maxine. Então é interessante que os três filmes se ligam, né, um entre outros, e eu achei bastante interessante porque o Pearl, ele consegue trazer mais essa questão da sanidade mental, consegue trazer mais o terror pra gente. A Mia Goth aqui, ela tá maravilhosa. Esse filme, ele exigiu muito mais da atriz do que nos outros dois filmes, porque aqui ela tem uma interpretação incrível, principalmente no final. Aquela cena final é um absurdo de incrível, e até rolou a polêmica, né, de que o Oscar, ela não recebeu nenhuma indicação, e falando que o Oscar desmerece o terror, o gênero terror, que eles não dão valor, e acaba que ninguém que participou de filme de terror vai ser indicado para nada. Então, porque assim, ela merecia realmente, a atuação dela aqui em Pearl é única, é assim, absurda, e até melhor, como eu disse, né? Ela aqui tá muito melhor do que vivendo como Maxine. E então o diretor conseguiu brincar com isso de uma forma muito maravilhosa. Eu acho que ele conseguiu trazer o terror. Aqui a gente tem muito gore, muito body horror, muito slasher. Então, assim, é para brincar bastante. O filme começa com esse drama da Pearl, para depois vir para o terror, mas eu gostei porque ele não ficou de uma forma lenta, porque foi uma forma da gente conhecer realmente quem era a Pearl.
para a gente entender aquele círculo vicioso que ela estava vivendo, aquela zona de conforto, aquele trauma, aquela relação tóxica que ela estava tendo e o tempo todo os desejos dela reprimidos. Então a gente conheceu um pouco da vilã para poder entender a motivação dela de estar matando todo mundo e entender o porquê que ela é aquela vilã em X, a Marca da Morte. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Para os fãs do gênero terror, esse filme é obrigatório na listinha, tem que ser assistido, ele é muito bom. E a Mia Goth cada vez mais mostrando que nasceu para ser a garota do terror, que ela é incrível, maravilhosa. E uma dica para quem for assistir a trilogia, assista primeiro Purr, depois X, a Marca da Morte, para depois assistir Maxine. Porque o Maxine é a continuação do X, a Marca da Morte, e o Purr, ele é um spin-off do X. Então vale a pena assistir dessa forma, que eu acho que vai ficar bem interessante. Purr está disponível em algumas plataformas e também para aluguel. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você é fã da trilogia, já assistiu Purr ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!